A revelação de Jesus Cristo. Então, a abertura do livro dos sete selos é a maneira como o Pai sujeita ao Filho todas as coisas, assim como o Filho sujeita ao Pai todas as coisas. Isto está aqui resumido nestes dois versículos. 28. Mas logo que todas as coisas lhe estejam sujeitas, a maneira está revelada ali no livro dos sete selos, então também o Filho mesmo se sujeitará ao que sujeitou a ele todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Esse é o final. Essa é a síntese de Apocalipse. Todo Apocalipse está resumido nestes dois versículos. Veem? Notem, aí começa o trabalho do cabeça pelo Espírito. Logo a Igreja como seu primeiro veículo, e logo o Senhor, depois de usar a Igreja no cavalo branco, segue o vermelho, o negro e o amarelo, e vai pondo 5, 6 e 7 selos, e trombetas e taças, até que sujeita ao Filho todas as coisas. E quando todas as coisas forem sujeitas ao Filho, o Filho as sujeita ao Pai, e há uma culminação. E nessa culminação, Deus é tudo em todos. E ao fim, o que não tinha explicação, o que não tinha conclusão, não tinha explicação, tem conclusão. Tem conclusão final e tem explicação final. Por isso esse livro começa assim: a revelação de Jesus Cristo. Claro que aqui fala do anticristo, da besta, de chifres, de gafanhotos, de cavalos, de um montão de coisas, mas aqui não diz a revelação dos cavalos, ou a revelação dos chifres, ou a revelação das bestas, dos gafanhotos, do anticristo. Não. Todas essas coisas somente explicam quem é Jesus Cristo, porque permitiu que as criaturas se rebelassem, e revela agora a vitória do Senhor contra as criaturas que, com liberdade, se rebelaram. É para mostrar a Jesus Cristo. O Pai conhece o Filho, mas o Pai quer que o Filho seja conhecido. E quando o Pai dá a conhecer o Filho, o próprio mistério de Deus é revelado, porque o Pai revela a si mesmo por intermédio do Filho. Quando o Pai mostra quem é o Filho, Deus é plenamente conhecido. Enquanto isso, o diabo continua dizendo muitas mentiras a respeito de Deus, e há muitas pessoas que estão confusas a respeito de Deus. Desde que a humanidade apareceu na Terra, o que a serpente disse primeiro foi: por que Deus disse que não comam de toda a árvore do jardim? Deus sabe que no dia que comerem da árvore da ciência do bem e do mal, serão abertos seus olhos e serão como Deus. Ou seja, o que a antiga serpente, Satanás, está fazendo? Está distorcendo a palavra de Deus. Está, como diz no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, cegando o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O Cristo de Deus, que revela a Deus, é glorioso. O trabalho de Satanás é obscurecer o entendimento a respeito de Deus. Deus é o maior mal interpretado pelo mundo. Mas Deus disse ao Filho: Filho, assenta-te à minha destra, até que eu ponha todos os seus inimigos por estrado dos teus pés. Para que Deus ressuscitou e ascendeu e glorificou a seu Filho Jesus Cristo, para pôr todas as coisas debaixo dos pés do seu Filho. E é justamente no livro de Apocalipse que se revela a consumação dessa obra, o processo e a conclusão do plano eterno do Pai em relação ao Filho. O Pai determinou que fosse o próprio Filho quem revelasse o mistério de Deus. E é nesse mistério, o relacionamento eterno do Pai com o Filho no Espírito Santo, que toda a criação encontra seu verdadeiro lugar. Trata-se de algo que procede do próprio seio de Deus. As criaturas não encontram explicação em si mesmas, nem têm sentido fora dessa relação divina. Somente em conexão com Deus, com a Trindade e com a revelação do Pai, no Filho, pelo Espírito Santo, é que tudo encontra seu propósito definitivo. É somente na Trindade que se explica o universo visível e invisível. Por isso, esta revelação não é a respeito de outras coisas, embora fala de tudo. É a respeito de Jesus Cristo e é dada primeiro ao Filho. O Pai abre seu coração ao Filho e lhe diz: Filho, isto é para ti.
tudo fiz para ti, e embora tenhas passado pela morte, eu te fiz assentar sobre todas as coisas. Este é o livro onde está a revelação. O Pai a dá ao Filho, como diz aqui, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Agora o Filho envia seu anjo para dar à Igreja. Então esta revelação é de Jesus Cristo, ou seja, o Filho a recebeu do Pai. Mas o motivo central é sobre o próprio Filho. Quem é o Filho para o Pai? E como o Pai quer que seu Filho tenha toda a plenitude e o constitui herdeiro de todas as coisas, e a esse herdeiro deu uma co-herdeira, como de Adão tirou uma costela e lhe fez uma companheira. Aparece uma co-herdeira. A Igreja, um corpo, como a parte central do mistério de Cristo. A cabeça e o corpo, Cristo e a Igreja. E é a primeira coisa que aparece nesta revelação de Jesus Cristo. No capítulo 1, a cabeça. Nos capítulos 2 e 3, o corpo. Depois aparecem os anjos, aparecem as nações, aparece o julgamento e aparece o céu e o inferno. Mas o primeiro que aparece é a cabeça e o corpo. Apocalipse 1 e Apocalipse 2 a 3. O 1 relativo à cabeça e o 2 e 3 relativo ao corpo, que é a Igreja. Revelação aos servos. Agora passamos ao segundo nível da dispensação da revelação. Primeiro é do Pai ao Filho que acabamos de ver. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Mas agora diz: para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer logo. Ou seja, os últimos destinatários desta revelação são seus servos. E Deus revela a seus servos o que deve acontecer logo. Os servos podem estar confusos ao ver tudo o que Satanás faz, as perseguições que aconteceram nessa época e que aconteceriam depois, de maneira que o Senhor sabe o que tem que fazer com seus servos. O Senhor não deixa seus servos na escuridão. Precisamente no momento de maior tensão, de maior prova, o Senhor se revela. Essa é uma característica do Senhor. Ele se revela a seus servos. Diz aqui: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer logo. Em tempos de tribulação, em tempos de perseguição, em tempos de dificuldade, quando seus servos estão por jogar a toalha, o Senhor somente abre a boca e explica a seus servos o sentido de tudo o que está acontecendo e no que tudo vai terminar. E seus servos aceitam a revelação, fortalecem-se e se animam. Para isso é este livro, para fortalecer. Não é para nos assustar, não é para nos confundir. Este é um livro para os servos, para que os servos saibam no que vai terminar tudo e como tem que acontecer, onde terá que acontecer, envergonhar o inimigo. Mas todas as coisas estão nas mãos do Filho de Deus. A ele deu toda a autoridade nos céus e na terra. Nos evangelhos, vemos o cordeiro. No Apocalipse, esse cordeiro se torna leão. Logo, nas epístolas, nos explica a obra de Cristo. Mas é no Apocalipse onde vemos o trono no céu, onde vemos o reino, onde vemos a culminação. Amém? Agora, vejamos esta característica de Deus. Deus revela para manifestar. Vamos a duas passagens da Bíblia para captar como Deus é a respeito disso. Vamos primeiro ao Gênesis capítulo 18. Vocês sabem que Abraão é chamado de o pai dos crentes. Portanto, é uma figura dos crentes em geral. Por isso, em Romanos, nos diz que nós, os crentes, seguimos as pisadas da fé de nosso pai Abraão. Ou seja, os que acreditam no Deus de Abraão, que chegou a ser também o Deus de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que acreditam no Deus de Abraão são os crentes, e somos representados em Abraão. Então, quando Deus atua com Abraão, está mostrando como atua com os crentes, porque as pisadas de Abraão são a antecipação das pegadas dos crentes. Então, no trato de Deus com Abraão, nos revela o trato de Deus com os crentes. Notem que no capítulo 19 aparece a destruição de Sodoma e Gomorra com fogo. É como quem diz, um primeiro apocalipse. Porque, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Mas fixem-se
que imediatamente antes de Gênesis 19, onde está a destruição do mundo, de Sodoma e Gomorra, por fogo, como exemplo da destruição apocalíptica do mundo, então aparece Gênesis 18 como exemplo da revelação. Vejam o que diz Gênesis 18, 16. 16. E os varões se levantaram dali e olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. Isto foi quando Jeová desceu com 2 anjos na figura de homem, para aproximarem-se, para saber como estava o clima de Sodoma e Gomorra, que é exemplo do mundo, para destruí-lo. Então, justo antes da destruição do mundo por fogo, Jeová disse: Ah, vejam o que disse Jeová. 17. E Jeová disse: Encobrirei eu a Abraão o que vou fazer. 18. Havendo de ser Abraão uma nação grande e forte, e tendo que ser benditas nele todas as nações da terra. 19. Porque eu sei que mandara a seus filhos e a sua casa depois de si, que guardem o caminho de Jeová, fazendo justiça e julgamento, para que faça vir Jeová sobre Abraão o que falou a respeito dele.